Então, vamos lá, vamos dar início. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à sessão de setembro da CUIA, já em outubro. O Gabriel e a Rê vão apresentar, então, a CUIA de hoje, no manejo agudo do AVC em pediatria, representando o Hospital da Criança Conceição do Grupo GHC. Pessoal, fiquem à vontade. Obrigado, Rá. Queria agradecer a todo mundo que está aí, agradecer ao Sócrates também, que topou participar da discussão. Um aviso meio em cima da hora. Então, vamos lá. A ideia é justamente a gente falar desse assunto que a gente acaba em UTI vendo bastante, apesar de não ser tão comum em pediatria, a gente vê bastante UTI, e algumas coisas a gente sempre fica na dúvida do que fazer, e principalmente focar no grande ponto, que é a reperfusão, que os adultos falam muito, e a gente quase não pensa sobre, né? Então, eu e a Renata, para quem não conhece, que vão apresentar, somos ambos intensivistas pediátricos, a Rê também é professora da Unicinos. E a ideia é isso, a gente tem muitos tipos de AVC em pediatria, a gente vê inclusive muito trombovenoso, que, querendo ou não, a gente não tem essa ideia, mas pelo menos eu não tinha até revisar, que é uma das top 10 causas de morte em crianças. E tempo é cérebro, isso é uma coisa que a gente acaba nunca, não lembra muito também, que os adultos falam muito, estão sempre pensando em janela, para fazer trombolítico, mas que quanto antes a gente conseguir melhorar a perfusão cerebral, seja do jeito que for, mais o cérebro fica disponível e menos comprometimento essa criança vai ter. E, apesar de a gente muitas vezes se preocupar muito com hipertensão intracraniana, ela não é tão comum, mas ela vai prejudicar ainda mais a nossa perfusão, e a gente tem que estar atento a ela, mas talvez focar principalmente no falta de tempo é cérebro. E tem cada vez mais campanhas da American Heart, da Stroke Association, que é do Reino Unido, tentando trazer visibilidade para o AVC em crianças, porque a gente tem, apesar de a mortalidade não ser tão alta como em adultos, tem muita morbidade. Se a gente pensar que 1/3 das crianças vão ter dificuldade de aprendizado, 1/3 vão ter CPC, 1/5 vai ter AVC e 1 em 10 vai ter déficit de aprendizado muito importante, apesar de 90% conseguirem ir para um programa tradicional de escola. Claro, isso lá no Reino Unido, né? Não sei o quanto que a gente conseguiria adaptar um programa de escola, ou teria condições das escolas aqui no Brasil para isso. Em pediatria, além do neonatal, também tem muita morbidade. Chega até 20% a mortalidade, dependendo da série de casos que é observada. Mais da metade vai ter déficit cognitivo ou motor. Também 1 em 5 vai ter epilepsia. E não morre tanta criança, então o prognóstico é melhor. Elas vão viver até a meia idade, mas se a gente parar para pensar um tempo de vida dessa criança, ela teve o AVC aqui e vai ter todo esse período com sequelas, ao passo que o adulto, a média de vida pós o AVC é só 10 anos. Então, é todo esse tempo aqui que vai gerar morbidade para essa criança e custos, seja para a família, seja para o SUS também. Uma criança que vai precisar de muito mais cuidado e atendimento. E, de novo, tempo é cérebro. E acho que quando a gente pensa em manejo de qualquer paciente neurocrítico, a gente pensa e faz muito bem o ABC, garantir a oxigenação, garantir a via aérea, fazer medidas neuroprotetoras. A gente teve já 2 CUIAs falando, né, sobre TCE, e a gente teve um CUIA também falando de status epilético, né? Então, medidas neuroprotetoras, a investigação, observar o paciente, começar a prevenção secundária e fazer a investigação do porquê que essa criança teve AVC. Mas talvez essa parte do meio aqui, a gente não peca um pouco, pelo menos na minha visão, de achar quem é que pode ir para uma trombólise, uma protrombectomia, ou para tentar melhorar a perfusão e garantir que aquele cérebro não vai morrer e diminuir a morbidade e sequela que essa criança vai ter. E isso acho que reflete muito, a gente sempre tem a discrepância de literatura em adulto e criança, mas se a gente busca no PubMed AVC isquêmico a partir de 2000 em adultos, tem 7.800 resultados. Em crianças, tem só 570 resultados. E ainda puxa uns estudos de adulto ali, ó, de 18 a 45 anos. Você compara, por exemplo, com epilepsia ou convulsão, não tem tanta diferença. Isso, né,
restringindo para estudos originais. Então, a gente tem essa discrepância muito grande, mais até do que a gente tem em outras áreas de discrepância de literatura de adulto e criança, em parte porque é uma coisa muito mais rara em criança do que é em adulto, mas também mostra esse déficit de uma situação que é muito grave de muita morbidade. Isso se reflete no guideline da American Heart. O de adultos de 2019, também é de 2019, a gente vai falar depois do pediátrico, tem várias recomendações, tudo com um grau de evidência relativamente bom. E eles têm manejo muito bem, além das medidas de neuroproteção, muito bem estabelecido. Como é que tem que ficar a pressão arterial, como é que eu tenho que começar a anticoagulante antiplaquetário, eu começo a estatina, se não tiver contraindicação, ou se tiver, na verdade, indicação por outros riscos, eu começo a anticoagulação e vou para a reperfusão. Ou esse paciente vai ter... O que eu mais tento é encaixar esse paciente para um trombolítico ou para uma trombectomia, para voltar a ter sangue no cérebro que está isquêmico. O de pediatria, que a gente vai discutir depois, também é de 2019, mas mal, ele é quase uma revisão no capítulo de livro, mal fala em grade, de grau de evidência, e fala também pouco de perfusão. E, por exemplo, eu nem sabia que existia o NIA de pediátrico, que é aquela, talvez quem puxa aí da faculdade vai lembrar, de passar na emergência, que é para calcular o grau de déficit do AVC. Existe uma escala pediátrica para isso também. E a ideia é aplicar essa escala, porque quanto maior o prejuízo, provavelmente mais benefício o paciente vai ter de a gente conseguir fazer a reperfusão cerebral. E, de novo, acho que a grande mensagem é tempo é cérebro. E a gente pode ter o AVC isquêmico, que é o principal para a gente atuar nesse sentido, e o AVC hemorrágico, que acaba invariavelmente sendo uma consultoria para neurocirurgia, e além das medidas de neuroproteção, né? E a grande questão desse manejo, acho que a diferença é a etiologia. Em adultos, são todos fatores de risco cardiovascular que vão entupir as artérias, ou vai fechar uma artéria por placa de aterosclerose, ou vai ter um êmbolo que vai ocluir lá, que a gente vai tentar abrir, ou seja pela trombose, ou seja pela trombectomia. Posso que em pediatria, a gente tem muita multifatorial a etiologia do AVC isquêmico. 40% são arteriopatias, principalmente algumas arteriopatias cerebrais focais, moia-moia, anemia... gente, me fugiu a palavra agora. Sickle cell disease, anemia falciforme, 25% cardíaco, por doença cardíaca congênita, ou arritmias, ou pós-cirurgia cardíaca. E aí começam coisas mais menores, de estado de hipercoagulabilidade congênita, e outras condições sistêmicas e genéticas. Que, se a gente parar para pensar, provavelmente só esses 65%, talvez, ou mais esses 15%, dependendo da como for, né, que a gente teria condição de fazer alguma terapia de reperfusão. AVC hemorrágico também tem causas muito diferenciadas, principalmente malformações. Diferente do adulto, que também vai fazer um isquêmico e muitas vezes converte para hemorrágico, né? Mas se a gente pega malformações, aneurisma cerebral, que eu também considero como malformações, e outras variações anatômicas, é mais de 90%. E se a gente for olhar quanto que acontece e em qual momento, realmente, a incidência não é muito grande. Chega em, se a gente olhar, aqui é o agregado, mas se a gente olhar de banco de dados de hospital, que você entrou e ganhou um diagnóstico de AVC, é cerca de 35 em 100 mil crianças. Para neonatos, cai um pouco nos lactentes até 1 ano, depois baixa bastante, conforme vai chegando a adolescência, que tem aquele mix de fator de risco de adolescente, tem coisas da infância e começa a ter coisas da vida adulta também, volta a subir a incidência. E, claro, isso é de países desenvolvidos. Eu imagino que talvez um pouco, considerando as condições de países tipo Brasil, em desenvolvimento, que a gente vai ter mais coisas ainda do ponto de vista sistêmicas, de infecção, de choque, meningite, talvez aumente mais ainda. E aí a ideia agora, então, é a gente fazer uma revisão, o que a gente tem para atuar nisso. E depois fazer uma discussão, né, principalmente considerando que parece ter esse grande gap de evidência. Então, o guide, ele, como o Gabi falou, ele data de 2019, que nem os adultos, e ele
o nível de evidência dele é muito ruim, assim, é bem isso, assim, a boa parte da questão da terapêutica, que é o principal, assim, para a gente que trabalha no ambiente da terapia intensiva, as orientações, né, elas derivam da literatura praticamente dos adultos, assim, e o que se vê é que em pediatria o AVC ele é subnotificado, subdiagnosticado, né? Então as pessoas pensam pouco no AVC, tratam pouco, se dão conta tarde, né? Então e aí isso tudo corrobora com o fato da literatura ter pouco material, então se estuda pouco, assim, e vira um ciclo ao redor disso, assim. Deixa eu ver. Então, o que eu vou fazer toda a revisão do guideline, assim, e o que ele fala? Que a incidência do AVC em pediatria é 3 a cada 25 crianças tem, por 100 mil crianças, a cada 100 mil crianças, de 3 a 25 vão ter, e isso são dados de países desenvolvidos, tá? Justamente porque os subdesenvolvidos não são notificados, né? Os recém-nascidos são mais afetados que as crianças maiores, tá? E boa parte desses pacientes, que nem o Gabi falou, eles vão ter alguma deficiência, de 50% a 80% desses pacientes vão ter alguma deficiência, não só eles vão ter essa deficiência ao longo de toda a vida, mas também essa deficiência ela vai ser prejudicial para a qualidade de vida do paciente. Então, o que acontece? O AVC nada mais é do que um sinal, um sintoma neurológico agudo, né, que ocorre devido a uma área que sofreu um infarto ali, que houve que seja a causa, um trombo, enfim, alguma coisa ali, mas que causou um suprimento da circulação naquela área cerebral, ou uma artéria, um vaso que rompeu e causando uma hemorragia, né? Eles dividem o AVC em neonatal e infantil. Neonatal seriam aquelas crianças que podem ter o AVC entre 28 semanas de gestação a 28 dias pós-nascimento, né? E aí é uma das principais causas de convulsões no período neo. Então, o paciente que convulsiona e que é neonato, eles recomendam que sempre se investigue, sempre se pense em AVC. E o AVC infantil seriam as crianças, então, no período de 29 dias a 18 anos, né? E aí ele fala que é menos comum do que na população adulta, mas que a mortalidade ela é bem importante, né? Então, assim, o AVC isquêmico, a incidência é muito mais alta nos bebês, nos recém-nascidos chega a ser 6 vezes maior, afeta também as crianças menores de 5 anos e é muito mais predominante no sexo masculino do que feminino. Tá? Boa parte dos AVCs no período neonatal são devido a um infarto, a um AVC isquêmico arterial, né? E o fato do paciente ser um paciente que tem anemia falciforme, a gente sabe que uma das comorbidades da anemia falciforme é o AVC, então chega a aumentar em 200 vezes mais o risco de ter. Já o AVC hemorrágico, ele compreende já metade dos casos dos AVCs, chega a ter uma incidência de 1 para 2 a cada 100 mil, né? Então, o que acontece? O AVC isquêmico no período neo, né? A boa parte deles tem a maior parte deles tem uma distribuição arterial, como eu havia falado. A manifestação clínica mais comum desses pacientes vão ser convulsões, né? E aí, esses pacientes vão acabar tendo um atraso no desenvolvimento, vão ter déficits neurológicos focais, residuais, vão ter alterações motoras, né? Ele tem uma clínica muito parecida com a encefalopatia hipóxico-isquêmica, então, aqueles pacientes que sofreram intraútero, que sofreram periparto, né? Às vezes, a clínica, como tudo na NEL, né, às vezes é um pouco, as coisas meio que se mimetizam, né, então é difícil às vezes distinguir, então eles falam que a melhor forma de fazer uma distinção para saber se seria uma lesão hipóxico-isquêmica ou um acidente vascular cerebral seria o exame de imagem, e a recomendação é a ressonância, né, se tu suspeita de alguma trombose, aí sim fazer uma angiografia ou uma venografia, né, e que nessa faixa etária a recorrência é baixa, exceto nos pacientes que têm alguma cardiopatia congênita,
tá? Os fatores de risco eu não vou me deter, mas eu coloquei aqui só para a gente, só por uma questão assim até de curiosidade, enfim, mas vários são os fatores de risco e às vezes muito depende também assim das questões da mãe, se a mãe tem algum distúrbio de coagulação, alguma medicação que ela fazia uso, algo do tipo, né? Isso tudo tem muito a ver. Quanto ao manejo, o que eles falam? Falam também na pediatria as definições elas não são claras, né? Isso que é mais chato. Mas fala assim que a gente precisa fazer o ABC, né, nos pacientes, então garantir a via aérea, né, a ventilação, a oxigenação desse paciente. Se o paciente estiver convulsionando no momento, a gente deve ser agressivo e tratar bem essa crise convulsiva ou até esse status epilético, se for o caso, né? Que a gente tem que, a gente precisa, no C ali da circulação, a gente precisa evitar que esse paciente desidrate, né? Então, fazer volumes, fazer pushes, e até falam em pushes em torno de 10 ml por quilo, tá? A anticoagulação nos pacientes com trombose, mesmo com hemorragia intracraniana, ela é segura e bem tolerada, então isso é uma coisa que é importante, né? Às vezes a gente fica com um pouco de receio, mas o guide, ele é bem categórico nisso, e os pacientes que têm chance de terem um novo AVC, né, então desse AVC recorrer, seriam a população dos cardiopatas e os pacientes que tenham alguma alteração hematológica, alguma trombofilia, né, e aí, então, se versa entre usar um AS ou anticoagular ele com uma heparina não fracionada ou uma de baixo peso molecular, né. Quanto ao uso de trombolíticos e fazer a trombectomia, ou seja, a terapia endovascular, não tem evidência para os neonatos, assim, e a evidência, ela não existe justamente porque não é recomendado, porque os vasos têm um calibre muito pequeno, e aí por isso que como é que é, para acessar o local, devido ao tamanho e o calibre dos vasos é muito difícil, então eles não recomendam que isso seja feito. Já o AVC hemorrágico neonatal, ele tem uma apresentação clínica que também é inespecífica, mas basicamente esses pacientes vão vir a convulsionar, e os fatores de risco também pode ser a coagulopatia, a mãe ter alguma lesão vascular estrutural, as plaquetas baixas, ter sofrido algum trauma. A ressonância segue sendo o exame de imagem de escolha, né? E se tu suspeitar de alguma fístula arteriovenosa, aí sim, então, fazer a angiografia, né? Que eles falam até o DSA, aquela que seria a angiografia digital e tal, que seria o standard do exame de imagem. Quanto ao manejo, né, então, assim, corrigir trombocitopenias e alguma deficiência de um fator de coagulação, eles falam que às vezes a vitamina K, às vezes a gente tenha que utilizar em doses altas, né, para corrigir alguma deficiência, às vezes causada por algum uso de medicamento da mãe periparto, né, ou intraútero, e aí eles falam que o uso de AS, de heparina, de baixo peso molecular ou não fracionada, a gente deve considerar se o paciente tem recorrência de AVC, né, por causa de uma trombofilia, por causa de alguma embolia cerebral, resultante, eles são bem categóricos, de uma doença cardíaca, mas num primeiro momento eles não recomendam, tá? Num primeiro infarto eles não recomendam. E aí a orientação é que como tu não vai anticoagular nesse primeiro momento, que tu fique fazendo que tu faça exame de imagem, então, seriado. E o uso da terapia endovascular ali com trombolíticos ou a embolectomia não é recomendado, justamente pelo fato do calibre dos vasos ser muito pequeno. Então, para considerar a anticoagulação nesses pacientes, tanto EV quanto com a heparina de baixo peso, nos neonatos com uma trombose venosa ou com uma deterioração clínica, eles recomendam que a gente pese risco-benefício, tá? E aí eles orientam também que, de repente, seria importante ver como é que, de repente, não anticoagular no primeiro momento, e aí sim, então, fazer exames de imagem repetido para ver até se não vai ter, se não vai
se não vai ter aquela transformação, aquela propagação da hemorragia, né? A drenagem cirúrgica desse hematoma é muito pouco feita na população neonatal, porque o que o guide fala é que não está claro se a cirurgia melhora o resultado final desse paciente, né? Mas que tu deve considerar, talvez, fazer a evacuação desse hematoma se o paciente está com uma PIC muito alta, né? Ele não fala que tem que ser uma PIC acima de 20 por mais de 5 minutos, mas ele fala uma PIC muito alta. E que, às vezes, esses pacientes podem desenvolver algum grau de hidrocefalia, e aí tu tem que fazer a drenagem, né, fazer uma DVE na urgência e depois passar uma DVP. Então, já o AVC infantil, ele tem uma clínica um pouco mais característica, um pouco mais fácil de se identificar, embora também ele seja muito subdiagnosticado. Então, esses pacientes podem ficar hemiparéticos, podem ter alguma paresia, alguma alteração na fala, podem ter alteração do estado mental, ficar com alterações na visão, podem convulsionar também, ter cefaleia, ter algum grau de ataxia, né, mas principalmente eles vão ficar hemiparéticos, né. No caso do AVC infantil, assim, a questão do tempo é cérebro, que o Gabi enfatizou bastante, ela é bem, aí nessa faixa etária é mais bem documentado, assim. O que o guide fala, assim, que normalmente os pais demoram para se dar conta. Para vocês terem uma ideia, o tempo médio até os pais procurarem atendimento, o médio é menor ou igual a 6 horas, mas variou ali entre os estudos de 2 horas, a 1,7 horas, até 21 horas, então é bastante tempo, assim. E que o tempo para tu confirmar radiologicamente a presença do AVC pode variar também de 15 a 24 horas, porque a ressonância magnética exige que o paciente seja sedado, então dependendo do serviço tu não vai ter como fazer essa sedação, não vai ter um anestesista disponível, algum médico que cede, e também pelo fato das pessoas pensarem pouco. Então, o que eles falam, assim, no guide, como uma questão, assim, a se pensar, medidas socioeducativas, assim, que tem que validar métodos, né, de avaliação para identificar o AVC em crianças que tenham uma melhor sensibilidade, uma melhor especificidade, assim, que esse é o nosso maior problema em pediatria, assim. O AVC isquêmico arterial, que acontece, assim, essa isquemia que acontece, ela é irreversível, né, e ela é rápida, ocorre de forma rápida. As principais etiologias do AVC isquêmico, assim, seriam as cardiopatias congênitas, alguma arterite, seja ela intra ou extracraniana, alguma hemofilia, uma trombofilia, os pacientes com anemia falciforme e de doenças sistêmicas, assim, ele fala que pode ser lúpus eritematoso sistêmico, doença inflamatória intestinal, né, todas essas coisas assim. Mas o AVC cardioembólico, então, nos pacientes com cardiopatia congênita, ele é responsável por 30% dos AVCs infantis, assim. O objetivo do tratamento é tu tentar recanalizar aquela região, reperfundir, né, para tentar reduzir a lesão isquêmica. A ideia é tentar fazer com que a área, tu consiga reperfundir aquela zona de penumbra, né, já porque a região central é muito difícil, tu não vai conseguir recuperar, mas a zona de penumbra sim, esse é o objetivo da terapia, né, endovascular, mas que a aplicação dessas terapias em pediatria é controversa. Uma coisa que eu achei interessante lendo o guide é que ele fala que a composição do trombo, de como, de qual componente predomina mais no trombo, afeta a eficácia do tratamento e também as complicações da recanalização, tipo, se é um trombo que tem mais fibrina do que plaquetas, mais leucócitos, isso eu achei interessante, assim, e que os riscos da recanalização, então, seria aquela lesão por reperfusão, transformação hemorrágica, e as complicações relacionadas ao fato de ter que passar um catéter para poder fazer o procedimento, né, mas que e aí tem que ver se os riscos superam os benefícios, então é tudo... tem que sempre ponderar, né? O que eles falam bastante, assim, no guide, é que sempre que puder, encaminhar o paciente para um local onde tenham especialistas, pessoas que estão acostumadas a tratar pacientes com AVC e que tenham uma equipe multidisciplinar, né, com neuropediatra, intensivistas acostumados a atender pacientes neurocríticos, que tenham
radiologistas que fazem neurointervenção, né, neurorádio, né, então essas coisas todas seria o ideal, né, para os pacientes. Nos adultos, então, a gente sabe que o ideal é que a janela de tempo ideal para tu fazer a recanalização seria 4h30 para alteplase V, 6 horas para alteplase S, e 6 horas também para trombectomia endovascular, né? Mas que na faixa etária, elas são controversas. Embora, como faltam dados em pediatria, se a gente vai fazer o uso da alteplase, eles sugerem que a gente utilize a mesma dose de adultos, né? E o que eles falam também é que 1/3 a metade dos pacientes com AVC isquêmico, né, infantil, mesmo tu não fazendo nenhuma intervenção, às vezes esses pacientes não ficam com déficits funcionais, tá? E que na escala que o Gabi mostrou anteriormente, se o paciente pontua 6 pontos ou mais ali, o ideal é que tu ponderar a questão da intervenção, de repente limitar um pouco. Para fazer a trombectomia, os benefícios e os riscos, a questão de risco-benefício não está bem estabelecida na faixa etária pediátrica, e que os riscos, às vezes, eles podem ser maiores que os benefícios, dependendo da pontuação do paciente na escala. Então, o que eles falam de tratamento de suporte? Assim, e nos adultos a coisa é bem determinada, na pediatria não, mas aí então extrapola da literatura dos adultos para a nossa. É importante que os pacientes fiquem normoglicêmicos, que eles fiquem normotensos, que a gente evite agressivamente a hipotensão, justamente porque a gente sabe que a pressão de perfusão cerebral depende da nossa PAM e da nossa pressão intracraniana, então para a gente tratar justamente essa hipotensão para evitar uma baixa pressão de perfusão cerebral. Esses pacientes devem ficar normotérmicos, porque a hipertermia também piora o fluxo sanguíneo cerebral, que a gente sempre deve suspeitar de convulsões e tratá-las, né? E a craniectomia, ela também não é ela também existem ressalvas, ela não deve ser feita de rotina, mas deve-se pensar nela sempre quando tiver um AVC de grande monta, assim. A prevenção, assim, fala que 1 em cada 10 crianças vai ter outro AVC, tá? Depois, no caso do AVC isquêmico, né? Então, se o ideal é sempre, a prevenção, eles falam sempre para prevenir as principais causas de AVC em adulto, que seriam as causas cardiovasculares, né? Que o Gabi já tinha comentado anteriormente. Então, tu adotar hábitos de vida saudáveis, assim, comer bem, te exercitar, isso daí tudo vai diminuir com que tu forme placas de ateroma, e aí evite que tu aumente o risco de ter um AVC mais adiante, né? A profilaxia com AS ou com anticoagulantes, assim, ela reduz o risco do AVC, chega a reduzir em 1,5 a 2 vezes, né? Eles falam que se tu for usar a heparina de baixo peso molecular ou os cumarínicos, né? Então a gente deveria usar por 3 a 6 meses nos AVCs cardioembólicos, nas tromboses prévias ou nos distúrbios protrombóticos, e que nas demais etiologias a gente poderia fazer o uso de AS, e aí o AS, eles falam para tu usar esse antiagregante por 2 ou mais anos, é bastante tempo, assim. E a questão de fechar FOP, nos pacientes que têm algum FOP, eles, embora para nós pareça meio, para mim parecia meio óbvio, assim, se o paciente tem um FOP, tem um risco, né, do trombo passar por ali, enfim, fazer o AVC, eu achava que tinha que fechar obrigatoriamente. Eles falam que essa questão também é controversa, tem que pesar risco-benefício. Então, assim, a mortalidade varia de 4 a 10% no AVC isquêmico infantil, a morbidade, ela varia, mas ela eles falam que, no início ali, eles falam que de 30% a 80% dos pacientes vão ter algum grau de comprometimento, né? Aqui eles falam que até 30% a 50% pode ter uma recuperação completa e que as terapias de reabilitação, elas devem ser estimuladas, e aí fala tanto no Botox quanto na eletroestimulação. E aqui tem um vídeo
de um paciente que é da Santa Casa, que as gurias a equipe de fisioterapia lá faz essa terapia de eletroestimulação, é uma terapia que começou não faz muito tempo, mas ela é super benéfica. Esse paciente é um paciente que tinha sido submetido a uma cirurgia cardíaca, tá? E aí ele evoluiu com AVC isquêmico. Isso daqui foi no primeiro dia que ele fez a terapia com eletroestimulação, ele já conseguiu mexer o braço. E aí aqui no segundo vídeo, mostra ele fazendo a terapia de eletroestimulação na perna e ele conseguindo movimentar ela. Então, o pessoal da fisio, eu vi que tem algumas das gurias aqui, eu vi a Maiara, não sei se tem mais alguém, mas depois, se quiserem dar uma comentada, as gurias estão tendo uma experiência com essa terapêutica e o que se viu na prática clínica é que ela é muito bacana, assim, a reabilitação desses pacientes através da eletroestimulação. Aí agora, falando de algumas causas específicas, assim, a trombose sinovenosa cerebral, o que acontece? Os pacientes podem ter uma trombose tanto na dura mater quanto no sistema venoso profundo, e aí isso com certeza vai gerar, pode gerar a drenagem do líquor ficar afetada, e aí isso gerar uma hipertensão intracraniana, e aí os pacientes podem fazer áreas de isquemia, áreas combinando com infarto e áreas de hemorragia, né? Então, os pacientes neonatos, eles vão ter uma clínica de convulsões, ao passo que as crianças maiores, elas vão ter um aumento da pressão intracraniana e aí vão ter sinais e sintomas relacionados a isso, assim. Se for uma trombose de seio cavernoso, aí a gente vai ter aquelas características mais de paralisia do nervo craniano, e aí dependendo do nervo afetado vai ter a clínica, e os pacientes podem ter uma proptose. Na população neonatal, eles recomendam que a gente faça mais eco cerebral, e na população infantil, mais a ressonância. Como exame de imagem para diagnóstico. Aqui seriam alguns fatores de risco, tá, para a trombose, tá, sinovenosa, e depois o tratamento seria basicamente assim, tu anticoagular esses pacientes, eles falam que se o paciente tem muito risco de sangramento, de transformação hemorrágica, que aí seria mais adequado a gente utilizar a heparina endovenosa, porque aí qualquer coisa a gente tem a protamina para reverter. Que se a gente não optar pela anticoagulação desses pacientes de início, a gente repetir o exame de imagem, e aí num período de 3 dias a 1 semana, para ver se esse paciente vai aumentar a área afetada, né, a área isquemiada ali, então para saber se a gente deve ou não iniciar uma terapêutica. E eles falam que 1/3 dessas crianças que não são anticoaguladas no início do diagnóstico, elas vão propagar o trombo em 1 semana, e dessas 40% vão infartar. E aí esses pacientes devem ser tratados por um período de mais ou menos quase meio ano, assim, que a gente tem que fazer exames de imagem periódicos justamente para ver a resposta desse paciente ao tratamento, e que a terapêutica endovascular, dependendo do caso, ela deve ser considerada, mas isso sempre tem que pesar risco-benefício e pesar sempre a expertise do médico que for fazer o exame. Já o AVC hemorrágico infantil, aqui é a tabela tirada do GUIDE, aí que mostra quais são as causas, né, do AVC hemorrágico em crianças, e a MAVE é a etiologia mais comum, tá? Então, qual é o manejo desses pacientes? A gente é parecido, assim, a gente tem que estabilizar os pacientes, fazer o ABC, garantir via aérea, garantir circulação, que o paciente esteja normotenso, né, normoglicêmico. Eles falam que a profilaxia para crises convulsivas, embora a gente veja bastante na prática clínica, principalmente os neurocirurgiões gostam muito, né, que faça essa profilaxia, é controverso na literatura. A cranectomia descompressiva também não existe uma recomendação formal, falam de repente nas lesões de grande monta, mas que ela sempre é melhor se tu fizer no início do tratamento, e nos pacientes que fazem uso de anticoagulante por algum motivo, a gente deve suspender o mesmo, e naqueles que têm alto risco para trombose, aí teria que pesar risco-benefício, e o tempo para tu reiniciar esse anticoagulante é incerto, então não se sabe, né? Então é difícil, assim, eu diria que é bem capcioso.
Na MAV, então, que é a causa mais comum, né? A gente vai fazer o diagnóstico com tomografia, com ressonância, mas o padrão ouro seria essa angiografia digital, né? O tratamento varia conforme a localização dessa MAV, então a gente na prática clínica já viu algumas vezes alguns pacientes que conseguem embolizar, outros que infelizmente às vezes não tem como, dependendo da localização, né, e do tamanho do paciente, né? O tratamento pode ser multimodal, ter cirurgia, fazer uma radioterapia ou a embolização ou a soma deles, né? Mas que se tu faz a ressecção cirúrgica com ou sem a embolização, a taxa de cura chega a ser acima de 95% nos pacientes que têm malformações arteriovenosas de baixo a moderado risco. Fazer somente a embolização em pediatria se evita, porque tem uma alta taxa de hemorragia pós-procedimento, né? Então, que as MAVs que são graves, de alto grau e que não romperam ainda, né? Que não sangraram, então, que daí eles recomendam que faça a radiação ou a cirurgia, né? Não a embolização. E na fístula arteriovenosa, o padrão ouro também de tratamento também seria essa angiografia digital, e aí que as fístulas que são sintomáticas e que são de alto fluxo, que às vezes fazem até roubo de fluxo, que aí o tratamento ideal seria com a embolização. E os aneurismas, tá? Eles falam também que aí a gente tem que tratar ou fazer uma neurocirurgia, uma cirurgia endovascular ou a combinação das duas. Aquela terapia dos 3Hs de deixar o paciente hipertenso, hipervolêmico e hemodiluído para reduzir o risco de vasoespasmo, né? Ela pode ser usada, mas assim, nos adultos ela é um pouco mais bem estabelecida do que na população pediátrica. O uso da nimodipina, a gente, em crianças, o uso dela é um pouco desconhecido. Nos adolescentes é que a gente acaba vendo mais, né, esse uso, assim, porque aí a gente consegue, ele já tem um peso mais parecido com os adultos, então a gente consegue extrapolar da literatura dos adultos isso, né, e que boa parte desses pacientes, eles conseguem ter uma boa qualidade de vida após um aneurisma causando um AVC hemorrágico. Vocês estão me ouvindo? Que minha câmera morreu e meu microfone na câmera. Sim, então, tá. Sim. Então, só para complementar, pessoal, vou tentar passar meio rapidinho para dar tempo da gente discutir também. O Guide é de 2019, daí a gente fez uma busca no PubMed, achou dois estudos que pareceram mais relevantes, um falando de trombólise e outro de trombectomia para essas crianças, para ver o que tinha de novo nesses últimos 5 anos. Então, esse aqui é de 2023, ele foi baseado numa base de dados de todos os Estados Unidos, é National, não sei o que. É uma base de dados de todos os hospitais dos Estados Unidos, com 7 milhões de pacientes, que vai de 2001 a 2019, e eles puxaram todas as admissões de crianças com AVC isquêmico arterial e que usaram trombolítico de monoterapia. Se ia para trombectomia, eles não pegaram os dados. E eles tanto relataram, a gente vai ver que eles relataram as prevalências e também fizeram uma análise para calcular odds ratio com controles usando adultos de 18 a 40 anos com as mesmas características. Eles olharam quanto que essas crianças tinham de hemorragia intracraniana e quanto que tinham de desfecho funcional favorável. E esse desfecho funcional favorável era definido como uma alta hospitalar sem versus com necessidade de auxílio ou indo para terapia de reabilitação. E isso se equivaleria a um ranking, que é aquela escala de... que é uma escala de déficit pós-AVC menor que 3 90 dias na alta. Ou seja, essas crianças consideradas com desfecho funcional favorável tinham, no máximo, uma desabilidade leve, que não conseguiam fazer todas as atividades, mas conseguiam tomar conta de si mesmo após. E eu só achei interessante, esse é o primeiro gráfico da figura do estudo, que mostra como, conforme iam saindo estudos importantes de adultos sobre o uso de trombolítico, e aumentando também o uso em pediatria. Então, eu acabei não botando a tabela de idade, mas basicamente 1/3 das crianças do estudo são até 4 anos, 1/3 de 5 a 11 anos e 1/3 de 12 a 17 anos. Mas a maioria dos que usou trombolítico, 70% de quem usou trombolítico era de 12 a 17 anos.
E de quem usou o trombolítico, muito mais era quem apresentou inicialmente com afasia e paraplegia, ou hemiplegia e hemiparesia. Ao mesmo tempo, quem teve herniação também acabou usando mais trombolítico. Fico me perguntando se isso aqui não é um pouco, talvez, pela facilidade de identificar o AVC, né? A sintomologia mais clássica do AVC, não tá com dificuldade de falar. Dificuldade de se mexer, né? Tem aquele SAMU, sorri, abrace e cante uma música. Se não consegue fazer isso, provavelmente está com sintomas de AVC, né? E herniação, imagino que seja meio que no desespero. Ao mesmo tempo, a principal, entre as causas de AVC, quem teve a tendência a usar mais trombolítico foi quem tinha cardiopatia congênita e quem tinha obesidade. Acho que também, muito provavelmente, porque são as causas mais embólicas que a gente parar para pensar as outras causas aqui. Diabetes mellitus e hipertensão também seria, mas é muito pouco prevalente dentro do quadro, dentro de crianças, né? Então, na verdade, isso aqui é mais para a gente ter uma noção de quem está usando o trombolítico. E aí, agora, quando a gente vai olhar para os desfechos, olhando direto para a análise variada, não aumentou o risco, o N é pequeníssimo, né? Mas não aumentou o risco de usar, pequeníssimo não, na verdade, 270, mas não aumentou o risco de ter sangramento intracraniano entre fazer trombolítico ou fazer outras terapias. Também não fez diferença no desfecho funcional, né? O odds ratio não passou cruzou 1, não teve diferença, mas ninguém dos que teve sangramento, mesmo dos que usou trombolítico, que teve um pouquinho mais na análise não variada, foi a óbito. E se a gente para comparar também, não entre esses mesmos grupos, mas o que tem de literatura de adulto, a mortalidade seria de 50%. E a gente olhou ali que a mortalidade em pediatria, dependendo da faixa etária, pode ser alta também, né? Chega a 50% às vezes também, apesar de ser menos que adulto. Então, não teve benefício e também fica difícil de criança comparar versus outras crianças, né? Quando a gente vai olhar por quem usou por faixa etária, não fez diferença, e por sintoma de apresentação ou causa, que foram os que tinha achado anterior, né? Muita pouca diferença na taxa de uso. Mas que ele fala que a mortalidade não teve como fazer comparação, basicamente, porque foi menos que 2% com trombolítico e 8,1% com outra terapia. O N é pequeníssimo, mas talvez tenha algum benefício em mortalidade. E este outro estudo aqui é um estudo também de 2023, que é para trombectomia de pacientes com oclusão de grandes vasos. Eu olhei uma revisão sistemática com estudos originais com NMARC 5, apenas de língua inglesa, tem esse pequeno viés, pode ter perdido um pouco de literatura, e ele olhou quem que fez trombectomia, quanto que tinha recanalização com sucesso, como é que era o desfecho funcional, também considerou a ranking modificada, menor que 3 como bom e menor que 2 como ótimo, quanto que teve hemorragia e mortalidade. Os estudos são basicamente de 2019 para frente, então está começando a surgir alguma coisa de literatura, e são todos depois do guide, então são informações além do guide. O N é pequeno, acaba somando todos esses estudos, deu 184. 83% das crianças que foram para a trombectomia eram na circulação anterior, só 0,6% evoluiu com hemorragia intracraniana e só 0,7% com complicação do local de punção. Então, acho que é uma das perguntas que o guide lança, que está questionada ainda qual que é a segurança, a gente começa a ver que é bem seguro fazer esses procedimentos em criança. É quase pior a complicação local que a complicação na cabeça da criança. E depois até não saberia dizer por que acabou sendo preferencial a circulação anterior, não sei se é uma questão de acessibilidade do vaso para a trombectomia, ou se pela sintomatologia, talvez o Sócrates possa nos dar uma ideia disso também. E aí, olhando aqui os force plots do quadro, na verdade é o gráfico de prevalência, né, o de sucesso de recanalização. 90% foi recanalizado com sucesso, considerado recanalização com sucesso, 52% recanalização total. Então, se consegue bastante recanalizar quando a gente usa quando as oclusões são em vasos grandes, a gente faz a trombectomia. Também se consegue desfechos neurológicos muito bons, 83% de desfecho favorável. Se a gente pensar que antes a trombólise, tudo bem que são vasos talvez menores, 80%, e a gente sabe que até
50% pode ter desfecho neurológico ruim. Comparando com a literatura, parece ser benéfico, né? Assim, não dá para fazer essa comparação direta, mas a gente começa a pensar que talvez vale a pena fazer. Mortalidade baixíssima também, aqui ele descreve como 3%, mas depois de ajuste de vieses, ele dá 0,75%. Muito baixo também, outro estudo relata menos de 2% para trombolítico, então fica difícil de fazer uma comparação de um contra o outro, mas o que a gente consegue ver é que é seguro, né? E é isso, basicamente, que eu acho que a gente pode tirar de conclusão desses dois, assim, que tanto o trombolítico quanto a trombectomia são seguros. O trombolítico acaba que, o N ainda é muito pequeno, mesmo fazendo toda essa revisão, eles conseguiram só 200 e poucas crianças, observacional. Então, acaba que, como a gente não se indica para as crianças baseada em literatura de adulto e no risco-benefício, numa avaliação clínica, mas a gente não consegue ter um N grande para saber, nem de ponto de vista mais observacional, se é uma coisa mais benéfica ou não, apesar de ter todo o racional fisiopatológico e toda a evidência de adulto para mostrar que seria benéfico, né? E a trombectomia parece ter, para vasos grandes, parece ter desfechos melhores do que crianças não tratadas, ou até que adultos tratados. Aí também entra a questão, né, da neuroplasticidade da criança, o quanto que ela consegue recuperar, tendo em vista as outras, o quanto que a revascularização talvez fizesse tanta diferença, mas eu sei também que 1/3, 1/5 delas vão ter, pelo menos epilepsia, 1/3 vai ter comprometimento cognitivo. Mas o ponto que a gente quer trazer aqui, talvez a gente devesse pensar mais quando a gente tem os cardiopatas que fazem o êmbolo, quando a gente tem os pacientes que chegam em estado de hipercoagulação, seja por alteração hematológica, seja por Covid, que às vezes a gente vê, seja até daqui a pouco por infecção, que a gente vê muito também por meningite, né? E aqui só porque eu achei muito legal esse pôster com um fluxo de avaliação e todo o atendimento, e até quando pensar com a NIH aqui do lado, e quando pensar em fazer trombolítico, que é da NICE, do Sistema de Saúde do Reino Unido. Vai ter o link ali depois. E é isso, gente. Agora que eu abri para a gente tirar discutível que o pessoal tem de ideia aí. Eu não sei quem que é esse aqui, que botou. É o pacientinho da eletroestimulação. Ah! Tá conseguindo dobrar o braço. Uhum. E é isso, gente. Vou deixar a tela aberta aqui para quem quiser pegar as bases de dados e abrir para discussão. Perfeito, gente. Muito bom. Eu achei muito interessante ver esses desfechos mesmo, tanto da trombólise quanto da trombectomia, né? Porque a gente, como a gente acaba não fazendo, eu não tinha muita ideia, eu tinha na cabeça que os eventos adversos, principalmente em relação ao sangramento, eram muito maiores, assim. Eu não sei qual que é a impressão de vocês, mas eu acho que a gente esbarra principalmente, pelo menos ali no Santo Antônio, com o timing do diagnóstico mesmo, né? Porque acaba que, por mais que a causa seja tromboembólica nos pós-cirurgia cardíaca, por exemplo, alguma coisa assim, eles estão sedados, eles estão entubados, daí demora para a gente ver o déficit focal ou para o cara convulsionar, tipo, sair de sedação para poder convulsionar, e aí a gente fazer um exame de imagem para fazer o diagnóstico, e a gente perdeu toda essa janela, né? Eu acho que é o nosso principal entrave. Com certeza, considerando que os cardiopatas vão estar dentro da UTI, eu acho que esse é um grande problema, assim. Teve um paciente lá no Santo Antônio, no subsolo, que eu me lembro até hoje, que foi examinado ali, era meia-noite, 1h no plantão da noite, estava bem, e aí quando eu cheguei para olhar de manhã, no dia seguinte no plantão, estava com hemiparesia à esquerda, assim, foi para tomo e tinha uma baita área isquêmica. Eu acho que dentro da UTI fica mais difícil mesmo, mas talvez a gente tenha que manter se o paciente tem esses fatores de risco muito claros, ter uma vigilância maior e para os outros pacientes talvez pensar mais, os que chegam daqui a pouco. Mas até na emergência, né? Uma arma, né? Oi, doutora Lu. Oi, Lu. Tá um pouco baixo, doutora. Eu acho que ela deixou aberto sem querer. Mas, enfim, acho que isso é ter uma vigilância maior e pensar, porque é difícil realmente fazer o diagnóstico, acho que a gente tem da janela de tratamento, mas
Eu acho que até na emergência, até se tu for ver, assim, se é um paciente que se ele não chega com um diagnóstico, assim, bem característico, é muito difícil que o médico ali da porta se dê conta, e aí é aquela questão do tempo entre tu fazer o exame de imagem, te dar conta do diagnóstico e aí conseguir fazer uma terapia para recanalizar, tu já perdeu... Teve um estudo que eu achei também que eu não botei aqui, mas que 40% dos médicos de emergência erram o diagnóstico porque eles vão para os mímicos de AVC, para os diagnósticos mímicos de AVC, e acabam perdendo de fazer o diagnóstico de AVC efetivamente, daí é feito mais tarde. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário. Dr. Sócrates, nosso convidado especialista da terapia intensiva. Boa noite, então, para todos, né? Que teve pessoas que, então, foram chegando depois que a gente começou. Queria agradecer o convite, né, da Renato Gabriel. Eu acho que esse assunto é um assunto muito importante da gente discutir, até porque o que foi comentado, disse, eu acho que uma questão muito chave é que a gente não consegue fazer terapia de reperfusão e seja ela com trombolítico, seja ela com trombectomia, porque a gente, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer esse diagnóstico tão precoce, né? Acho que isso é o principal problema. Até né, essa participação para mim chega a ser um pouco interessante, porque até a minha experiência com AVC até não é pequena, né? Nesses 13 anos de formado como neuropediatra, se for contar o período da residência, seriam 15 anos. Eu já entrei em contato com vários pacientes com AVC infantil e neonatal por diferentes causas, mas em nenhum a gente conseguiu fazer terapia de reperfusão, seja ela por trombectomia, seja ela por trombólise, né? Então, a minha experiência com relação a uma terapia mais alvo, mais focada, é nenhuma, né? E muito relacionado a isso, né? Da gente não ter tempo de fazer. Até porque eu acho que foi bem importante ter feito essas duas últimas artigos ali que o Gabriel falou, tanto da trombólise e da reperfusão, mostrando da segurança, né? Porque eu acho que o que se tinha de ideia anterior, né? Como foi comentado, é que não seria interessante fazer em criança, porque o risco de sangramento ia ser muito maior, então a gente ia estar fazendo mais mal do que bem. E não parece, né, ser isso que esteja acontecendo, sejam questões seguras para ser feita. Então, eu vejo que a gente teria que ter, que nem comentaram, assim, a gente tem que ter mais conhecimento, acho que a gente tem que pensar mais nisso, né. Eu acho que ali no Santo Antônio teria essa possibilidade dos pacientes cardiopatas, né, por ser um serviço de referência no tratamento da cardiopatia e claro que, como até foi comentado, que muitas das vezes o evento vai ocorrer depois do pós-operatório, né? Naqueles primeiros dias do pós-operatório, muitas vezes o paciente então está sedado, né? E isso fica difícil de ver esse déficit focal. Mas, que nem o Gabriel falou, acho que essa vigilância, né, principalmente nessas primeiras 48, 32 horas sobre isso, deveria ser importante, né? Deveria se ter nesses dias iniciais. Claro, isso vai depender muito da possibilidade, mas algum exame neurológico sendo realizado nesses pacientes, porque muitas vezes a gente poderia já ver sinais, né, dessa situação, né, uma alteração, uma assimetria nos reflexos, uma alteração, muitas vezes na movimentação, claro, se os pacientes são muito sedados, essa movimentação fica mais difícil, mas se a gente conseguisse ver uma assimetria, porque a gente estaria vendo pacientes com muito risco, e eu acho que também uma coisa que não foi falada, mas eu acho que a grande parte das pessoas sabem, mesmo que a gente tenha um risco, por exemplo, você é um paciente cardiopata, a gente tem que fazer uma investigação completa, porque em torno de 30% a 50% dos AVCs na infância tem mais de um fator de risco. E nesse tempo que eu tenho acompanhado pacientes com AVC, eu cheguei a ter pacientes com 3 situações relacionadas, né, que tinham cardiopatia, que tinham trombofilia e que tinham arteriopatia, né? Então, é importante ter em mente que a gente
no caso, quando fala em AVC da infância, que é diferente um pouco no adulto, que as causas já são mais definidas e geralmente elas são únicas, a gente tem essa questão de investigar de maneira mais global esses pacientes, principalmente as crianças, né, os neonatos, como até foi comentado, é muito relacionado com questões do própria gestação, maternas, e do periparto, mais do que questões, fatores de risco próprios daquele paciente, mas depois desse período, né, a partir dos 29 dias, como a Renata comentou, essa investigação global precisa ser feita, porque muitas vezes tu pode estar deixando passar um outro fator de risco que pode ter causado essa situação. Ei, Gabi, querem fazer algum comentário em relação ao que o Sócrates disse, antes de eu fazer o meu comentário? Não, acho que talvez, que nem ele falou, acho que o grande ponto de vigilância, talvez essa questão do exame neurológico, a gente tem mantido, né, tirando alguns casos neurológicos, sei lá, o de status e os pacientes cardiopata com HP, a gente tem tentado usar menos sedação e mais analgesia só, né, então os pacientes têm ficado mais acordados. Daqui a pouco a gente consegue só chegar e fazer um estímulo doloroso que seja para observar a mobilidade de 4 membros, já serve de um screening, assim, para a gente, pelo menos, né, parou de mexer o braço esquerdo isso aqui. E daí fazer uma avaliação mais pormenorizada, assim, né? Sim. Enquanto... Eu acho que a fisioterapia ajuda muito nesses casos também, né? As gurias, porque às vezes, quando elas vão tentar fazer uma fisioterapia motora, às vezes elas se dão conta, assim, né? Às vezes, de déficits que a gente, no exame físico, enfim, às vezes mais rápido e não se dá conta, né? Exato. Acho que a terapia multidisciplinar contribui muito, né? Não só para recuperação, mas até para auxílio no diagnóstico. Fala, Maia. Obrigada pelo convite, primeiro. E acho que sim, a gente aproveita muito esse momento da fisioterapia para a gente ter um olhar, assim, sobre esse paciente, pela questão da movimentação. As sedações, às vezes, acabam realmente atrapalhando a gente conseguir ter um diagnóstico mais precoce com esses pacientes. E a questão da gente ter uma terapia mais avançada dentro da unidade de terapia intensiva, como a eletroestimulação para reabilitar esses pacientes, ajuda muito. A gente tem visto uma melhora bem importante, uma diminuição das sequelas desses déficits motores que essas crianças vêm a ficar. Perfeito. Sim, exato. Isso que vocês comentaram em relação à vigilância no pós-operatório, né? Eu acho que é bem isso que o Gabi disse, a gente tem tentado deixar eles menos sedados quando dá, mas também agora, do ano passado para cá, já vem ficando um pouco mais forte a questão da interrupção diária de sedação, que antes não tinha nenhuma... A verdade, as evidências pediátricas falavam contra, né? Agora saiu uma evidência um pouco melhor a favor. É algo que talvez a gente podia começar a pensar em implementar nesses pacientes com um fator de risco, né? Que tem a chance de direita e esquerda ali e que a gente tenha que ficar mais atento. E é uma pergunta mesmo para o Sócrates, assim, acha que o ultrassom transfontanelar para os pacientes que têm fontanela e a ecografia de nervo óptico tem algum espaço nesse momento de pós-operatório mais imediato, assim, mais como um screening mesmo, esses pacientes que não teriam condições e nem teria por que também levar profilaticamente ou empiricamente para um exame de imagem mais, que tem que tirar o paciente do leito, né? Será que isso teria espaço como um screening, assim, um pouco de sistema nervoso central e nervo óptico para esses pacientes com alto risco de AVC? Com relação a isso, que eu vejo, talvez seja uma situação que a gente já tem feito nos pacientes com anemia falciforme, né? De eles fazerem ecodoppler, né, transcraniano, para avaliar, então, a velocidade na artéria cerebral média, com o intuito de, muitas vezes, a gente fazer uma questão antecipatória, né, de melhorar a performance do tratamento deles, né, muitas vezes, já em alguns casos, indicando fazer hipertransfusão, já protocolos mesmo com o paciente já não tendo AVC, né,
que na anemia falciforme já está bem estabelecido que se o paciente teve algum AVC isquêmico, ele tem uma indicação de entrar em protocolo de transfusão para manter uma hemoglobina acima de 9, entre 9 e 10, pelo menos, né? Mas agora, mais recentemente, tem se pensado com relação a isso, né? E eu acho que nessa parte, por exemplo, na anemia falciforme, isso está mais claro, a utilização do Doppler transcraniano, muito nesse sentido de se a gente tiver um aumento da velocidade muito importante nesse local, né, a gente teria que fazer uma intervenção. Eu não tenho, assim, ou pelo menos não li recentemente com relação nesses pacientes, por exemplo, que a gente poderia utilizar ali no Santo Antônio nos pós-operatórios cardíacos, né? Se a gente tivesse um aumento da velocidade arterial cerebral média, isso fosse um achado que tivesse um significado para a gente fazer uma intervenção diferente nesse momento. Essa informação eu vou ficar te devendo, mas acho uma informação interessante, né? Porque se a gente já tem uma questão numa condição que é uma hemoglobinopatia, mas também que cursa com arteriopatia, a gente utilizar essa medida nessa tentativa de fazer uma prevenção primária, eu acho que talvez poderia ser interessante, pensando, né, que a confirmação com a ressonância seria complicada, né, o deslocamento desses pacientes, né, que já estão com múltiplas drogas, medicações de uso contínuo, né, seria complicada, e mesmo pensando que a gente poderia usar protocolos específicos de AVC, que fariam uma ressonância um tempo mais encurtado, que seria em torno de 5 a 10 minutos, esse transporte até o local seria difícil, né? Então, eu acho que esse pensamento poderia sim ser uma alternativa que poderia ser aventada, daí agora demandaria a gente avaliar se isso, como também a gente vê na anemia falciforme, nessa questão da arteropatia, também teria benefício para as outras causas de AVC na infância, como também a utilização nessa questão de prevenção, né, que a gente pudesse. E também a gente também não tem aquela clareza com relação que nesses pacientes a gente, na minha falciforme sim, mas em outros pacientes que a gente tivesse que manter uma hemoglobina mais alta, alguma questão nessa direção, né? Na hemoglobinopatia, na minha falciforme, isso já parece claro, mas nas outras questões não. Mas é uma ideia interessante, com certeza. Então, tá bem, pessoal, acho que se ninguém tem mais nenhuma colocação, eu vou finalizar, a gente já não passar muito de 1 hora, para não ficar muito bastante. Agradecer ao Sócrates pela participação, foi muito bom, de detalhes que a gente tinha. E Gabi e Rê, muito boa apresentação, e deixou a gente com a coisa bem mais clara, assim, mas também com vontade de ler mais e ficar mais atento cada vez mais, né, que é mais importante. Então tá, gente, obrigada pela participação de todos. Boa noite. Noite. Obrigado, até mais.